Olá, meus caríssimos alunos, vamos para mais uma aula de máquinas elétricas. E essa será a nossa terceira e última aula sobre a teoria de máquinas de corrente contínua. Nós vamos falar exatamente sobre os tipos de ligações possíveis entre as bobinas de campo, que é a parte estática da minha máquina, com as bobinas de armadura, que é a parte girante. Antes de entrarmos no assunto da aula de hoje propriamente dita, eu gostaria de discutir com vocês alguns dos conceitos que eu considero importantes. E o primeiro deles é a diferença entre a força eletromagnética e o torque eletromagnético. Muitas das vezes nós nos referimos a essas duas grandezas como sendo sinônimos, mas de fato elas não são. Então, para falar de força, eu vou me valer aqui da lei de Lorentz, que diz que um fio qualquer, com um dado comprimento, e aí eu estou me referindo ao comprimento dessa bobina, quando percorrido por uma corrente, e essa corrente na máquina vai surgir em função da alimentação da armadura. Isso na presença de uma indução magnética, e entenda a indução magnética como a concentração dessas linhas de campo magnético produzida pelo estator da máquina. Aqui esse estator está sendo representado como um ímã. Então, a interação dessas forças juntamente com um ângulo entre elas, lembrando que essa espira vai girar e vai produzir um ângulo entre o deslocamento dessa corrente e o sentido da indução. Então, essa interação, juntamente com esse ângulo, irá fazer com que surja uma força nesses meus condutores. Então, quando eu tiver aqui uma corrente percorrendo esse lado da espira, vai produzir nesse lado uma força F1. Quando essa corrente estiver deslocando agora nesse sentido aqui, ela irá produzir uma força que a gente chama de conjugado, ou seja, uma força no sentido contrário, neste lado da espira. A esse conjugado de forças, associado a um braço de alavanca, e esse braço de alavanca nada mais é do que a distância do centro da espira até a extremidade, que eu estou chamando aqui de R, e eu tenho essa mesma distância do centro até essa outra borda, que eu também estou chamando aqui de R. Então, essa força associado a um braço de alavanca irá produzir um giro. Esse giro nós chamamos de torque. E vejam bem, essa força ela está associada à entrada do sistema, e a entrada do sistema é a alimentação, que é aqui a alimentação dessa armadura. E a saída do sistema, que é o torque, ele está associado a um eixo. Eu tenho aqui preso a essa armadura o eixo do motor. Vou botar aqui, ó. E suponha que eu queira transportar minério. Então, eu vou me valer de um motor e esse eixo eu vou então girá-lo para poder movimentar essa correia transportadora. Então, isso aqui é a saída do sistema e essa saída do sistema está girando, então promovendo aqui o que a gente chama de torque. Entrada associada à força, saída associada a torque. Então, nesse meu exemplo, que nós fizemos aqui um carregamento de minério, e aí vale ressaltar que peso é igual a massa vezes aceleração, e obviamente força é igual a massa vezes aceleração, portanto força e peso é a mesma coisa. Então, quando eu faço um carregamento na minha esteira, eu estou colocando ali um peso, na verdade eu estou colocando ali uma força. Essa força vai exigir um aumento do torque, então aumentando a potência da saída. Como a potência de saída e a potência de entrada elas precisam ser iguais, isso fará com que aumente essa corrente da armadura. O aumento da corrente da armadura provoca então um aumento dessa força. Obviamente, aumentando essa força, eu tenho um aumento do torque. Então, essa explicação toda é para dizer para vocês que em alguns casos a gente diz o seguinte: o eixo dessa máquina teve um aumento de carga, um aumento de carregamento. E eu uso essa expressão como sinônimo de torque.
Mas quando eu faço isso, eu estou querendo dizer todo esse mecanismo aqui, né? Que houve um aumento do torque da saída para poder compensar essa força, isso gera um aumento da corrente da armadura para equilibrar essas potências de entrada e saída. Então, observe, senhores, que esse texto, ou essa fala, fica muito longa. Por isso que a gente usa, às vezes, esse termo torque e carregamento como sendo a mesma coisa, mas de fato são coisas distintas. Nós temos também algumas equações que elas são importantes e envolverá então a velocidade do eixo, a força contra-eletromotriz, né, induzida na armadura da máquina e o fluxo magnético entre o estator e a armadura. Então nós temos que essa força contra-eletromotriz ou essa tensão induzida na armadura, ela é dada por esses parâmetros aqui, em que nós temos, primeiramente, o P, ele tem a ver com o número de polos da máquina, lá o norte e a quantidade de polo norte e polo sul que tem essa máquina. O segundo parâmetro, ele é o número total de condutores utilizados para o enrolamento dessa armadura. Nós temos aqui no denominador um outro parâmetro que é chamado de número de caminhos paralelos da armadura. Então, nesse exemplo aqui, ó, essa escova, eu tenho aqui duas escovas, e essas escovas estão dividindo a corrente em dois caminhos paralelos. Eu tenho aqui a corrente total, chega aqui, ela se divide, uma parte passa por esse caminho e a outra parte passa por esse outro caminho. Então, neste exemplo, eu tenho dois caminhos paralelos. Isso vai depender muito da forma de enrolamento dessa minha armadura, desse meu rotor. Existe, por exemplo, casos em que nós teríamos 4 escovas, então o número de caminhos paralelos seria igual a 4. Observe vocês que esses parâmetros todos que eu acabei de citar, isso tem a ver com características construtivas da máquina. Uma vez montada essa máquina, isso não muda. Então eu posso, isso na verdade é uma constante, eu posso chamar isso aqui de K. Então eu simplificaria essa equação aqui e ela passaria a ser essa outra. Então a minha tensão induzida, ela depende de parâmetros que são construtivos, mais ainda o fluxo, né, que interage entre a parte fixa e a parte girante, ou seja, o estator e a armadura da máquina, mais a velocidade do eixo. Essa minha tensão induzida, ou essa minha força contra-eletromotriz, ela também pode ser escrita como sendo a tensão total aplicada na armadura menos a queda de tensão na armadura. Na hora que eu estiver mostrando um modelo elétrico dessas máquinas, né, motor e gerador, isso fica talvez fique mais claro para vocês. Então, se eu substituir essa equação aqui nessa outra equação, eu consigo isolar aqui a velocidade do eixo em função dessas variáveis. Então, eu consigo fazer uma previsão de rotação dessa máquina. E aqui eu tenho uma equação que está associando a minha potência de entrada, que ela é uma potência elétrica, com a potência de saída, que é uma potência mecânica, né? E nós já havíamos visto que na natureza a gente não inventa energia, né? A gente simplesmente transforma uma na outra, né? Como eu já comentei em diversas oportunidades, o motor, eu aplico ali uma energia elétrica e ele converte isso em energia mecânica. O gerador, por sua vez, eu aplico uma energia mecânica e ele converte isso em energia elétrica. Essa equação, essa última equação, então, que relaciona essas potências de entrada e saída, vai nos ajudar a entender alguns fenômenos que acontecem nessas máquinas. Isso tudo vai depender da forma com que eu interligo o estator da máquina com essa armadura. E já que eu citei essas diferentes formas de ligações entre as bobinas de campo e as de armadura, vamos para a primeira delas, que é a excitação independente. E como o próprio nome indica, eu vou fazer uma alimentação em separado, ou seja, eu vou aplicar uma tensão nas bobinas de campo dessa máquina e por meio de uma outra fonte eu vou alimentar
essas minhas bobinas de armadura. Uma outra forma de nós promovermos as ligações dessas bobinas é o que a gente chama de excitação e derivação, ou ligação shunt. Para isso, o que eu faço é interligar essas bobinas de campo, essa aqui e essa aqui, paralelo com as bobinas de armadura. Então, quando eu faço isso, eu posso alimentar essas bobinas, né, promover essas excitações por meio de uma única fonte. Então, eu tenho aqui o diagrama elétrico dessa ligação e aqui eu tenho o diagrama esquemático de como é que eu faço essa ligação em derivação. Esse tipo de ligação ele possui uma característica interessante. Então, imagine vocês que eu tenho aqui o eixo da minha máquina e eu vou colocar nesse eixo aqui um carregamento. Então, eu tenho aqui um torque. Então, esse carregamento, como nós já vimos, ele vai produzir um aumento do torque. E aí, o que nós temos? Esse K é um parâmetro construtivo da máquina. Então, uma vez a máquina montada, isso aqui não muda, é uma constante. E nós temos aqui o fluxo da máquina. Esse fluxo, é essa interação aqui entre o fluxo do estator com o fluxo da armadura. Ele também vai ser constante nesse exemplo. Então, para que o torque aumente, a única saída aqui é que, de fato, essa corrente de armadura aumente. E se a gente pegar aqui, então, a relação entre as potências, aí nós vimos que a potência de entrada é igual à potência de saída. Obviamente, eu estou considerando uma máquina ideal, que a gente sabe que a máquina ela possui perdas, então essa potência de entrada ela vai ser ligeiramente maior do que a potência de saída. E essas perdas dessa máquina nós já discutimos, que são as perdas por esterese e Foucault nos núcleos magnéticos. E nós temos perdas mecânicas, por exemplo, na escova. Mas aqui nós estamos considerando máquina ideal. Então a potência de entrada é igual à minha potência de saída. E aí, vejam bem, eu tenho essa tensão aplicada nos terminais da armadura, que ela é a mesma, ela é constante. Está aqui o meu VTA. E nós temos então um aumento do torque que foi seguido proporcionalmente pelo aumento da corrente de armadura. Ora, isso significa então que o giro da máquina, ou seja, o torque aqui no eixo, ele permaneceu constante. Na verdade, na prática, né, ele tem uma variação aí em torno de 5%. Mas essa é uma característica interessante. Então eu fiz um carregamento na minha máquina e ela manteve uma velocidade constante. Então, uma boa aplicação para esse tipo de máquina é, por exemplo, uma esteira rolante de shopping. Não faz o menor sentido, né, eu aumentar o carregamento e essa esteira mudar abruptamente de velocidade. Então, para esse tipo de aplicação, a melhor forma de ligação entre as bobinas de campo e as bobinas de armadura é excitação em derivação, ou seja, uma ligação em shunt. Uma outra forma de nós ligarmos essas bobinas é colocando-as em série. Então eu vou colocar a bobina do meu estator em série, as bobinas, né, na verdade, em série com as bobinas do meu rotor. Então o nosso diagrama elétrico ele ficaria dessa forma aqui. Esse tipo de ligação, qualquer solicitação de carga, né, qualquer aumento de torque, nós já vimos isso anteriormente, que isso provocaria um aumento da corrente de armadura. Acontece que a minha corrente de armadura é a mesma que passa pelo campo. Aumentando, então, essa corrente, significa que esse fluxo também aumenta. Então, no fundo, o meu torque ele vai aumentar como se fosse o quadrado desse aumento aqui. Então, ele aumenta muito mais. E aí, veja bem, eu tenho aqui um torque que aumentou bastante, eu tenho uma corrente de armadura que aumentou, mas numa proporção menor, eu tenho que essa tensão nos terminais da armadura ela é constante, e para que essa potência ela seja igual a essa outra potência aqui, a única saída é fazer com que a velocidade da minha máquina caia, para compensar essas alterações. Então, quando eu tenho um aumento do torque,
a minha velocidade geralmente cai. Aplicação para isso são exatamente motores de equipamento fora de estrada, onde eu preciso, por exemplo, de muita força, mas a velocidade de deslocamento ela é menos importante do que o torque. Bom, para isso, essa minha bobina de campo, se ela for uma ligação em série, significa que eu vou ter uma corrente alta circulando pela linha de campo, então esse fio ele terá que ter uma bitola maior, e como eu vou ter uma corrente maior, obviamente vou necessitar de menos espiras para gerar um mesmo fluxo. Se esse campo, se a ligação for em derivação ou enxante, significa que a bitola do meu fio pode ser mais fina, haja vista que a corrente que vai circular aqui é menor. Como essa corrente é menor, faz todo sentido eu ter uma quantidade de espiras maior para eu manter um determinado valor de fluxo. Uma outra forma de ligação nas minhas máquinas elétricas é a que a gente chama de excitação composta. Por que composta? Porque parte da minha bobina de campo, que é aqui do inglês field, ela está em paralelo com as bobinas da armadura, e a outra parte ela está em série. Passando agora para a representação elétrica dessas minhas máquinas, nós temos aqui primeiramente a excitação em série de um motor, onde no diagrama nós representamos as resistências em série das bobinas de campo, as resistências da armadura e aqui a força contra-eletromotriz no diagrama chamado de VG, que surgirá nos terminais dessa armadura. A corrente total, que nós denominamos por corrente de linha, por estar em série, ela vai coincidir com a corrente de armadura. As tensões, então, aplicadas nos terminais dessa armadura, nada mais é do que a soma das tensões aplicadas nessa bobina, mais aquela induzida por meio de força contra-eletromotriz. E a tensão total, né, dessa máquina é exatamente a soma dessas tensões, a soma das quedas de tensões aqui, das bobinas de campo, das bobinas de armadura e mais essa força contra-eletromotriz. Quando nós comparamos os diagramas elétricos dessas máquinas do motor com o gerador, nós vemos que basicamente é o mesmo diagrama. O que vai mudar aqui são os sentidos das correntes. Enquanto no motor eu tenho que essa corrente de linha ela está entrando, no gerador essa corrente de linha ela está saindo. Então, basicamente, essa é a diferença que, inclusive, determina o deslocamento da zona neutra em sentidos opostos, conforme nós havíamos visto na aula passada. Um motor em derivação, o que nós temos é que essas bobinas de campo elas estão paralelas aqui com as bobinas da armadura. Então, essa corrente de linha, que é a corrente total, ela vai se subdividir em outras duas. Uma que vai circular aqui pelo campo da máquina, outra que circulará pela armadura. Quando nós comparamos esses diagramas elétricos entre o motor e o gerador, a gente observa que realmente eles são bastante semelhantes. A diferença é que eu tenho aqui que a minha corrente de linha ela está entrando e ela é a corrente total da máquina, enquanto no gerador essa corrente de linha ela está saindo e a corrente total aqui passa a ser a corrente da armadura. Por sua vez, a excitação composta ela recebe esse nome porque parte da minha bobina de campo ela está em série com a armadura e parte dessa bobina estará em paralelo. Na excitação composta do gerador, é basicamente a mesma coisa e outra vez a diferença está no sentido dessas correntes, onde aqui a minha corrente total no gerador é a minha corrente de armadura, ao passo que no motor a minha corrente total ela é a corrente de linha. Vamos ver então o modelo matemático da excitação composta. Conforme já visto, nós temos que essa corrente de linha é a corrente total que circula pela máquina. Parte dela então circula pela armadura, que é o meu IA, e a outra parte dela, que foi subdividida, ela vai circular aqui pelas bobinas de campo, que é o IF. Se nós observarmos aqui o sentido da corrente de armadura, ela vai determinar a polarização da queda de tensão nessas resistências, tanto na resistência
de campo que está em série quanto na resistência de armadura. Isso mostra para a gente que essa tensão aplicada nos terminais da armadura, elas vão se somar. A queda de tensão na armadura mais essa força contra a eletromotriz induzida. Então eu tenho essa equação, que a tensão dos terminais vai ser igual a força contra a eletromotriz mais queda de tensão. E o mesmo acontece com a minha tensão total, que será então a soma das quedas de tensão das bobinas de campo série, das bobinas de armadura e mais essa força contra a eletromotriz induzida, que é essa equação aqui. Se nós pegarmos agora o modelo matemático de excitação composta do gerador, conforme nós vimos, essa corrente IA, ela é a corrente total que circula pela máquina. Então nós temos que IA, ela vai ser igual à corrente que circula nas bobinas de campo, que eu chamo de IF, que é de field, mais a corrente de linha, que a gente chama de IL. Se nós isolarmos IL nessa equação, a gente chega nessa equação aqui. E observem vocês que pelo sentido da corrente, eu tenho aqui a polarização da tensão nas bobinas de armadura oposta à força contra a eletromotriz, de sorte que eu posso escrever essa equação da seguinte forma. A tensão dos terminais da armadura é força contra a eletromotriz menos a queda de tensão na armadura. E, obviamente, a minha tensão total, que é essa tensão aplicada nesses terminais aqui, ela vai ser igual à força contra a eletromotriz menos as quedas de tensão nas bobinas de armadura e nas bobinas de campo que estão em série. Caríssimos alunos, chegamos ao final de mais uma aula, onde nós vimos as diferentes ligações possíveis para as máquinas de corrente contínua e os modelos matemáticos que envolvem essas ligações. Se você gostou dessa aula, não deixe de registrar isso aqui embaixo por meio do seu like. Se inscreva no canal para que você tenha notícia das próximas aulas postadas. Não perca a próxima aula, porque nós vamos começar a fazer exercícios sobre toda a teoria já vista até aqui. Senhores, vejo vocês no próximo encontro. Até lá, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.